não existe. Bom dia, bom dia, bom dia, paz de Cristo, é com muita paz, muita alegria que estou com vocês aqui agora, nesse momento, meu querido, minhas queridas. Hoje é 29/7/2025, então nesta realidade agora são 7 horas e 2 minutos, eu atrasei um pouquinho, meu querido, minha querida, porque o Instagram tirou eu fora do ar. Não, na minha live não está entrando no ar mais, eu tenho que entrar por outro sistema e eu não dou conta. Então, aí vai ficar aqui, amanhã a moça vem, aí eu vou entrar diretamente no X. Eu não consegui entrar no X agora, mas eu vou tentar ver se eu consigo compartilhar no X e também alguma partinha no TikTok. Mas eu estou aqui no Facebook Silva Carlos Silva, porque o Instagram está escrito lá, e não está mais autorizado a fazer live. Então, na realidade, nós mudamos até o sistema lá para comercial, isso e aquilo, mas não estão aceitando. Mas com muita paz, porque nós perdemos alguma coisa na vida, não perdemos tudo. Então, com muita paz, com muita alegria, eu sou Batatinha, estou falando com vocês aqui diretamente de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. Nesse horário de 7 horas, agora e 5 minutos, com muita paz, com muita alegria, estou com vocês aqui agora. Meus queridos e minhas queridas, vamos pegando aqui, talvez não vou mostrar para vocês texto por texto, porque são muitos textos para mim mostrar para vocês. Então, na realidade, todos nós sabemos que somos capazes de agirmos sem orientação, sem saber o que estamos fazendo, porque quando nós falamos o que não sabemos, falamos o que não sabe. Então, na realidade, para que eu fale e provo para você, é onde eu pego alguns textos. Culto vazio, Amós. Quando eu vou em alguma repartição que eles estão orando, fazendo aquilo, que levanta as mãos, cantam, tocam, eu me mantenho em silêncio, não levanto as mãos e nem canto, não acompanho o canto. Porque está aqui, escrito aqui, Amós, o culto vazio. Eu me aborreço e rejeito as vossas festas, elas me desgostam. Não sinto nenhum gosto pelos vossos cultos. Se me oferecer o vosso local, eu vos não aceito. Então, nem ponho meus olhos adiante do sacrifício das vossas cevadas. Afastai de mim o ruído dos vossos cânticos. Eu não quero ouvir mais a música das vossas harpas. Então, meu querido, olha aqui. Afastai de mim os vossos cânticos. Não quero ouvir a música das vossas harpas. Antes jorra a iniquidade como uma fonte e a justiça como torrente que não seca. Então, meu querido, minha querida, vou ler todo para vocês aqui não. Então, eu seguindo isso aqui, porque está na Bíblia, Amós 5. Para que vocês acreditem que Amós 5 está aqui, eu vou mostrar para vocês aqui Amós 5. Aquelas palavras que eu falei para vocês ali atrás, Amós 5. Vou pegando aqui na fitinha aqui. Amós 5. Está aqui, aquele texto está aqui, ó. Vou ler para vocês aqui, dentro da Bíblia aqui, ó. Aquele que eu fotografei lá. O culto contra um culto vazio de vidas. Eu me aborreço. Tá vendo aqui? O que eu li para vocês lá, está aqui em Amós. Então, meu querido e minha querida, vamos voltar aqui agora em Salmo. Isaías fala que era o maior fazedor de salmo da história. É mentira, Isaías nunca fez nenhum salmo. Dá-se o nome de salmo aos cânticos simultaneamente religiosos, patrióticos, israelista. Então, muito provável que não fosse imediatamente exagerado pelos autores que compuseram, mas entregue à tradição oral. Aí transformaram e vão cantando nas coisas das festas. Teria sido, assim como se afirma os poemas homiléticos
cantado ou reciclado por sucessivas gerações, alguns talvez durante largos séculos antes de ser fixado como escrito. Então, meus queridos, Isaías não foi nenhum fazedor de salmo. É contradições da Bíblia. Vamos aqui em Isaías aqui agora. Isaías, esse Isaías aqui no início dele aqui, está tudo sublinhado aqui, ó. Quando impuser as suas mãos, quando fizer a oposição das suas mãos, eu viro as costas. Quando começares a cantar, eu tampo os ouvidos. Está ali, ó. Vai ali, Isaías. Vai ali no primeiro capítulo. Analise bem, meus queridos. Então, se eu sigo a Bíblia, por que é que eu vou ficar gritando palma para Jesus? Mais alto para Jesus acordar. Deus não dorme. Vai achar ali que vocês vão achar. Vão estudando a Bíblia. Então, na realidade, todas as igrejas usam o cântico. Quanto mais alto o instrumento e tudo, mais ali em Amós, Deus condena o som das harpas. Então, meus queridos, se você me convidou um dia, eu vou participar com vocês, vocês me desculpem, mas não estarei junto, cantando e gritando. Não. Deus não está dormindo. Mateus 6. Quando quiseres orar, entre para o seu quarto, que mesmo às escuras seu pai está te ouvindo. Quando pensar em uma ou duas coisas, não faça igual aos hipócritas que sobem nas pedras, com livros na mão, microfone, gritando para o povo ver quem está orando. Seja humilde adiante de Deus. Não adianta, meus queridos e minhas queridas. Você está lá, junto com tantas e quantas pessoas, orando, buscando a Deus por um fato que precisa ser recuperado. Mas na realidade, analise bem, meu querido e minha querida. Você está cheio de estátua em volta. Ezequiel 13. Vai lá, Ezequiel 13. Ezequiel, a metade dele condena as imagens. Você vai lendo texto, mais texto por aqui e por ali, você vai ver que as imagens são condenadas. Mas o mesmo Ezequiel, ele traz mentiras de milagres das imagens. Então, meu querido, aonde que nós vamos? Aonde que nós vamos e aonde nós vamos parar com tantas coisas? A nova Jerusalém, em qual será excluído os malvados. Este diz o Senhor do céu, é o meu trono, o céu é meu trono, e a terra escarabelos para os meus pés. Que casa construireis para mim? E aonde eu moraria? Em que lugar moraria eu? Todas essas coisas foi feita pelas minhas mãos. Se Deus que fez, Senhor, quer que eu faça uma casa para você, para Moisés? Então, meu querido, Deus fala aqui. Você vai lá em Isaías 66, está essas palavras. Como querem construir uma casa para mim? Se tudo que tem aqui foi eu que fiz. Então você vai lá em Atos Apóstolos 17. Atos Apóstolos 17, aqui Isaías 66, viu? Olha aqui. Então, como queres construir uma casa para mim? Se eu sou dono de tudo, a terra é um lugar para minhas pisadas. Então, faz os lares, aquelas casonas bonitas, para prender Deus ali dentro. Domingo eu tive a oportunidade de chegar numa casa que ele estava assistindo, aquele negócio lá do Vinho Eterno. Um sino de ouro, 50 toneladas parece. Aí o rapaz lá na teologia, com palavras bonitas, venham para cá, meus irmãos e irmãs, porque Deus está aqui te esperando. Se Deus está sobre todas as coisas,
Como podemos nós fazer um lugar para o povo encontrar com Deus? Então, meu querido e minha querida, Atos dos Apóstolos 17. Percorrendo vossa cidade, examinando os vossos monumentos sagrados, até encontrei um altar com essa descrição: ao Deus desconhecido. Pois bem, o que venerais sem conhecer é o que eu vos anuncio. O Deus que criou o mundo e tudo quanto nele é encontrado. Ele é o Senhor do céu e da terra. Não habitará em santuário feito pela mão do homem. Ele nem viverá através das mãos humanas. Como se precisasse de alguma coisa, ele que a todos dá a vida, a respiração e tudo mais, fez a partir de um só homem todos os gêneros humanos para habitar em toda a face da terra, e fixou a sequência dos tempos, dos limites para a sua habitação, a fim de que os homens procurassem a Deus e se oferecesse por contrários, e se procurando, e Deus se oferecesse por encontrá-lo, mesmo tateando-os, embora não os encontre longe de cada um de nós. Deus encontra perto. Eu sou meio ruim para ler, eu erro as vírgulas, é porque eu nunca estudei, então eu tenho dificuldade na leitura. Portanto, eu evito ler muito. Então, meu querido e minha querida, temos aqui a sabedoria de saber que, para que nós chegamos ao ponto X, nós temos que conhecer a verdade e a mentira. Porque se nós conhecermos os dois e não soubermos distingui-la, é onde nós caímos nas laçadas. Jesus morreu com 33 anos. É uma grande mentira. A vida de Jesus Cristo, nascimento de Jesus Cristo, pelo ano 7 antes da era atual. Aqui está aquela parte falando a vida de Cristo. Jesus morreu com 37, 38, 39 ou 40 anos, porque em documentos diferentes, a data ela vinha lá de cima, descendo para baixo. Quando chegava a 1000, voltava a 0. Quando Jesus nasceu foi no ano 7, o livro que foi no 8. Então, na realidade, nós não sabemos a idade de Jesus Cristo. E nem sabemos onde Jesus Cristo nasceu. Porque quando fala que ele nasceu em Belém, na Judéia, então, meus queridos, são todas conversas contraditórias que ele nasceu em 25 de dezembro. Porque possivelmente Jesus nasceu em setembro, porque naquele lugar lá onde fala que Jesus e José foi fazer o recenseamento, que levou Maria grávida, então na realidade, meu querido, naquele tempo lá naquela localidade, era o tempo de chuva, a chuva era torrencial, e a chuva levava tudo que tinha. Os criadores de ovelha, de gado, disso e aquilo, levavam seus animais e punham cercado lá no alto, porque a parte baixa toda era inundada e levava tudo que tinha pela frente. As enchentes não é só de hoje. Então, na realidade, José não viajou para aquele local em dezembro. Possivelmente poderá ter viajado em setembro, porque eram os dias de sol, igual nós temos aqui junho, julho, agosto, que não chove, mas nós temos novembro, dezembro, janeiro, é os tempos de chuvas fortes. Então, na realidade, não foi essa a data que Jesus nasceu. Meu querido e minha querida, Jesus saciou, Jesus alimentou multidões,
Jesus, quando viu isto, retirou-se em uma barca para um lugar solitário, afastando-se dali. Mas o povo, quando souberam, seguiram a pé saindo da cidade e desembarcando, viu Jesus em uma grande multidão. E vendo Jesus uma grande multidão, possuído pela grande compaixão por eles, curou alguns enfermos. Ao entardecer, os discípulos vieram a ele e disseram: este lugar é deserto e a hora é muito avançada. Manda embora todas essas pessoas que irão provocar para povoar a povoação, comprar alimentos. Mas Jesus disse: não é preciso que vão dar-lhe, não é preciso que vão dar-me-vos de comer. Não temos nada aqui, Senhor. Que tem 5 peixes e alguns pães. 5 peixes e um pão. Então, na realidade, meu querido e minha querida, trazeis-os aqui, disse Jesus, depois de orar, de ordenar a multidão que se sentasse na selva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e ergueu os olhos até o céu, e pronunciou a bênção, partiu depois os pães e deu aos discípulos. Este é a multidão. Todos comeram e ficaram saciados com o que sobrou, encheram 12 cestos. Ora, os que comeram eram 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Mas aqui nós estamos em Mateus 14. Vamos passar para Mateus 15. Jesus sacia 4.000 pessoas. Aqui, do 14 ao 15, era 5.000 pessoas. 5.000 homens, sem contar as mulheres. Aqui, Jesus sacia 4.000 pessoas. Jesus, chamando os seus discípulos, disse: ali, os discípulos chamaram Jesus. Aqui Jesus chama os discípulos. Chamando os discípulos, disse Jesus: tenho dó desta multidão, porque há 3 dias que eles não comem. No outro lado tinha poucas horas que começou a escurecer, aí eles pediram para Jesus mandar o povo embora, porque não tinha onde. Aqui já tem 3 dias. 3 dias que eles estão comigo e não tenho o que comer. Não quero despedir-lo em jejum, pois receio que desfaleçam pelo caminho. Os discípulos disseram: onde iremos buscar num deserto desse pães suficiente para saciar toda essa grande multidão? Jesus perguntou: o que tens aí? Quantos pães tens? 7, respondeu, e alguns peixes. Lá atrás era 5, aqui é 7. Respondeu, e alguns peixes. Então Jesus, depois de ordenar que a multidão que o sentasse no chão, tomou os 7 pães e os peixes, deu graças a Deus, e começou a dar aos discípulos, que o distribuíram a todos. Todos comeram até ficarem satisfeitos com o que sobrou, encheram 7 cestos. Aqui era 12 cestos. Aqui é 7 cestos. Então, na realidade, encheram 7 cestos. Vamos ver aqui, 7 cestos bem cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Aqui era 5.000 homens, aqui 4.000 homens. Aqui sobrou 12 cestos, aqui sobrou 7 cestos. Então, meu querido, onde é que está a diferença aqui nesses textos aqui? Depois de ter despedido a multidão, Jesus subiu para a barca e veio para a região de Magadã. Então, meus queridos, qual que você pregaria, o de 5.000 ou de 4.000? Você pregaria o que sobrou 12 cestas ou pregaria o que sobrou 7 cestas?
Isso aqui está aí Mateus 14 e 15. Então vocês veem aqui que eu não tenho aqui os versículos, porque minha Bíblia é toda tirada dos versículos. Então, meus queridos e minhas queridas, dentro dessa responsabilidade, vamos analisando o que podemos e o que podemos deixar de crer, porque na realidade todos nós somos cúmplices das partes de que na realidade somos enganados. Então, meu querido e minha querida, quando eu tiver uma festa junto com vocês, que não tiver jeito de eu sair, levantar as mãos para o céu, não vou, porque na realidade Deus vai virar as costas. Isaías 1. Quando eu começar a cantar, Deus vai tampar os ouvidos. Deus não aceita culto que não vem do coração. Então, na realidade, vou ver se eu acho aqui, meu querido. Vamos ver onde está aqui. Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. É muita coisa sublinhada aqui, viu, meus queridos? Vê se eu acho aqui. Está por aqui assim, viu? Deus não aceita culto que não vem do coração. Então, na realidade, devemos... Isso aqui está tudo em Isaías 1. Vocês podem começar... Vê se eu acho que... Não estou achando aqui não, meus queridos. Eu falo para vocês porque eu conheço, mas é que quando eu vou achar na Bíblia aqui, aí eu demoro, talvez eu demore a achar. O Senhor não aceita culto que não entra o coração. Seu coração está muito fora dali, você está daqui para frente, seu coração não entra naquele culto. Para você pregar a verdade, Deus não aceita. Então, onde existe o desfile, o Senhor não pode aceitar culto que não entra no coração. Porque, na realidade, Deus conhece as nossas atitudes. Então, meu querido e minha querida, vamos analisando parte por parte de que, na realidade, todos nós somos cúmplices dos grandes ativos que faz as suas coisas. Então, meu querido e minha querida, vamos chegar aqui no Salmo 149. Eu não estou no Salmo aqui, não vou pegar o Salmo aqui. O Salmo 149. Vamos pegar o Salmo aqui, 149, vou achar ele aqui. O Salmo 149, ele pega aqui, eu tenho ali na chat. O Salmo 149. Hino de vitória, aleluia, cantai um cântico novo aos seus louvores na Assembleia dos crentes. Alegra-se o Senhor no seu Criador, no Filho de Sião, e vem aqui, mas quando você chega no meio dele, adorna os humildes com a vitória, regozijo, os justos na glória, contém o jubileu, em seus leitos os louvores de Deus pela voz, com a espada de 2 gumes na mão. Pega o seu Salmo 149. De 2 gumes nas suas mãos, para exercer a vingança entre os povos, castigo entre as nações, para prender os seus reis com grilhões, e os seus poderosos com algema de ferro, para lhe explicar a sentença escrita, acontecendo na glória de Deus para todos os seus crentes, aleluia. O salmo começa com cântico ao Senhor, mas no final termina com matança, espada,
Então, meu querido, esse aqui é aquele que nós falamos assim, a pessoa que tem duas mentalidades, na mesma hora ele é Joaquim e depois ele é Maria. Então, na realidade, meu querido, nós lendo esses livros aqui, nós sabemos que na realidade as contradições são muito grandes. Então, meu querido e minha querida, para que vocês fiquem mais atentos, nós devemos conhecer a palavra e lê-la, não versículos mínimos e pulando de um para o outro. Ali em Atos dos Apóstolos 17, eu vejo o líder pregando, mas quando ele fala, o Deus que fez o céu e a terra é o dono de tudo, ele não fala aquelas palavras, não habitará em santuário feito pelo homem. Ele já pula para outro versículo de outro livro, ou bem para frente. Ali tem quando falamos do dízimo, vós que enganasse a mim, a ti e todas as ações. Pode um homem enganar a Deus? Quando fala sim, pode. Mas você enganou a si mesmo. Você pegou aquele dinheiro do dízimo e da oferta que era para aplicar na caridade. Você desvia ele para você. Então, enganasse a si mesmo, que você acha que está enganando a Deus, você está enganado, que a Deus você não engana. E enganasse a todas as nações para surrupiar o dinheiro dele para o seu bem-estar, achando você que enganou a Deus. Mas Deus está sobre todas as coisas, menos nos lugares da prostituição da palavra. Jesus nunca teve uma igreja, Jesus nunca teve um altar de ouro, Jesus nunca teve taça de ouro. Então, na realidade, meu querido e minha querida, tomais e comeis, este é o meu corpo, tomais e bebeis, este é o meu sangue. Jamais beberei desse vinho enquanto não estiver comigo do reino do céu. O reino do céu é espírito ou é carne? Tem vinho? Então, meu querido, quando eu tomo a hóstia, aquele pão, Jesus toma conta do meu corpo. Eu estou livre do pecado. Isso em Mateus. Vai lá em João. Quando Jesus entrega o pão para Judas, Satanás entra no corpo de Judas. Jesus fala, vai. Vai logo, faz o que tem que ser feito, me entrega. Então quem entregou Jesus não foi Judas, foi o Satanás que Jesus pôs no corpo dele através do pão. Porque talvez Judas sozinho não tinha coragem de entregar. Mas quando ele comeu aquele pão, meus queridos, vamos analisando bem a cada momento do que nós vemos dentro dos livros. Esses livros todos foram feitos pela mão dos homens. Não está aqui não. Está lá no outro arquivo. Eu tenho hoje 48 Bíblias que eu compro na rua das pessoas que traz e me vende. Isso aqui era uma Bíblia evangélica. Ela tinha 3 capas. Para cada festa que a pessoa fosse. Agora essa daqui é de 1988. Revista e atualizada. Olha aqui. Revista e atualizada. Revista e atualizada. Então, meu querido e minha querida, para que nós precisamos sabermos, há daquele que tirar um pingo do i. Por que esse livro aqui fizeram aqui nessa Bíblia aqui? Não vai dar para mostrar para você que a letrinha é muito pequena. Ela começou a ser reeditada, analisada.
em 1988, deixa eu ver se dá para vocês verem aqui, um pouco bem pertinho da câmera aqui, ó. Em 1988, foi terminada em 1993. Ela gastou 5 anos. Olha aqui, meu querido, eu tenho a foto lá, mas eu vou mostrar para vocês nesse daqui, ó. Ela foi começada a ser feita em 1988 e terminou em 1993. Ela foi reeditada novamente e feita tudo novamente modificada. Mas aqui dentro dela tem uma parte que fala, de ti que tirar um pingo do i. Mas ali tá, vocês estão vendo que foi reeditada, atualizada, revista e foi toda do jeito que eles quiseram. Vamos buscando lá quando aconteceu a Revolução, que a Bíblia ela tinha 33 a 36 evangelhos. Foram retirados todos e faltaram para 4 evangelhos. João nunca existiu, Mateus nunca existiu, Lucas nunca existiu, Marcos nunca existiu. Foi nome fictício que criaram e deram para que eles fossem o dono dali. O profeta Isaías não foi o profeta que anunciou Jesus, porque o profeta Isaías ele veio há 740, 760 anos antes de Cristo. O AC antes de Cristo. Então, na realidade, não foi ele. Nós temos o Isaías que mostrou, que falou que Jesus ia vir, foi 60 anos antes de Cristo vir. 60 anos de antecedência, o profeta Isaías, que é outro Isaías, igual a Amós, tem 2 Amós, tem o falso e o verdadeiro. Tem o Amós com D maiúsculo e o Amós com D minúsculo. Aqui em Isaías, você vai achar os 2 deuses com D maiúsculo e D minúsculo. O Deus com D minúsculo é aquele que vocês levantam os braços para ele. Vocês oram gritando, vocês batem palma. Esse é o Deus com D minúsculo. Vai aqui dentro de Isaías, vai andando ali para frente, vocês vão achar o Deus com D minúsculo e vão achar o Amós com D minúsculo. Amós é o pai de Isaías. Então os 2 reinaram ao mesmo tempo, mas quando você for olhar, tem diferença que um veio antes de Cristo uma data e outro veio antes de Cristo outra data que não daria para os 2 ser pai e filho. Então na realidade, meus queridos e minhas queridas, se eu tiver vocês com uma festa, quando você estiver orando e gritando, que eu baixar as vistas e fizer com a mão aqui, o meu pensamento está no céu. Levanto a vista e vejo tanta idolatria nas paredes. Desviaram os seus pensamentos hoje para Deus, porque estás na dificuldade. Aí eu, para ser bonito, pego o livro e vai mostrando, isso aqui é o poderoso. Mas esse livro não é o poderoso. Veja o Papa novo que tem agora, está condenando muitas coisas, porque as divergências são grandes. Meus queridos, eu vou parando por aqui, com muita paz, com muita alegria, e até o meio-dia esse vídeo está no YouTube, para vocês verem no meu canal CS Batatinha 10 Belane. Então, meus queridos, com muita paz, eu acho que eu perdi o Instagram, mas me glorifico por não ter perdido minha inteligência. Ou seja, o Instagram talvez me perdeu, não sei quem perdeu, um outro, eu não sei se eu fui, eu fiquei, ou se ele foi, ou ele ficou. Então, na realidade, algumas denúncias chegaram lá que eles me tiraram do ar. Então, na realidade, vamos. Meu querido irmão, aqui no Facebook, Silva Carlos Silva, mesmo que eles me tirem do ar, mas eu não vou mudar. Eu não vou mudar de Deus. Falar, não, eu vou seguir o da idolatria para eu ter nome. Não. Eu prefiro ficar com Deus no silêncio do que com o demônio, com a idolatria e outras coisas. Mentindo. Quando eu saí da igreja, eu falei pro diácono, que ele falou para mim, você está aqui para pregar o que nós mandamos. Seja mentira ou seja verdade, eu sei que está errado. Eu falei, eu calo pela verdade, mas não continuarei falando pela mentira. Que a paz esteja com todos vocês, meus queridos e minhas queridas. Meu abração, paz e amor.